Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. É isso aí, meus queridos amigos e irmãos, estamos aqui mais uma vez com muita alegria para esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, recebendo mais uma vez nosso irmão Leopoldo Pio. Mais uma vez juntos, graças a Deus. É isso aí, o estudo que nós estamos fazendo agora no capítulo sobre as manifestações dos espíritos, parágrafo 6º dos médiuns. Vamos estudar hoje médiuns videntes, começar por médiuns videntes, no item 45. E nós estamos fazendo um alerta que é muito importante, que é a questão de nós aqui estamos passando pelos tipos de médiuns, tipos de mediunidade. Nós não vamos nos aprofundar em cada tipo de mediunidade, porque isso é uma tarefa, mais uma vez dizendo, do Livro dos Médiuns. E o estudo do Livro dos Médiuns acontece todas as terças-feiras, às 21 horas, com reprises às 3 e às 4 horas do dia seguinte, ou seja, da quarta-feira, a apresentação do nosso irmão Eduardo Araújo. Então, vamos aos médiuns videntes. Dá-se esta qualificação às pessoas que, em estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não são médiuns videntes propriamente ditos. Expusemos a teoria deste fenômeno no capítulo Visões e Aparições de O Livro dos Médiuns. É muito interessante essa diferenciação, né? Kardec coloca, quando estão em vigília, perfeitamente acordados, despertos, aí eles veem os espíritos, eles podem ser considerados então médiuns videntes. Quando nós estamos dormindo, nós desdobramos, nós vemos espíritos, vemos, falamos com eles, falamos, ouvimos, sentimos, mas não é essa qualificação de médium vidente, que só, mais uma vez, quando perfeitamente despertos, acordados. É fundamental a gente fazer essa diferença para que cada categoria de médium tenha a sua importância, senão todos seriam médiuns videntes. É verdade. Se não tivesse essa relação entre a vidência e a vigília. E é fundamental que essa separação seja clara, uma vez que a vidência ela tem uma função muito particular dentro de uma experiência mediúnica e a gente não observa qualquer coisa, a gente observa aquilo que de alguma maneira é relevante para o trabalho. Sim. Naquele momento. Nós já vimos que, estando dois médiuns videntes, um pode ver um espírito, o outro não. Exatamente. Né? Por conta da vibração, da sintonia que o espírito tem com um médium e não tem com um outro médium. Pode acontecer. E muito interessante, nós temos aí muitos médiuns ainda que eles confundem o encarnado com o desencarnado. Nós estamos aí, o filme de Valdo, que foi lançado o mês passado, daqui a pouco deve estar estreando aí na telinha, né? Já estreou na telona o mês passado, vai estrear na telinha aí por esses dias. O Divaldo ia atender o balcão lá de onde ele trabalhava, na repartição que ele trabalhava, e os colegas dele de trabalho ficavam assim, ele está falando com quem? Esse homem é maluco? E aí a gente tem, muitas vezes, essa questão do este homem é maluco, esta mulher é maluca, e observa que na rua, muitas vezes, a pessoa está falando com alguém, parece que está falando com alguém, e os outros que não têm conhecimento da doutrina espírita, não têm conhecimento da mediunidade, acabam taxando a pessoa de maluca, de louca. Exatamente. Né? Ih, está falando sozinho, aí é maluco falando sozinho.
primeiro, nós nunca estamos falando sozinhos, né, Léo? Exatamente, nunca falamos sozinhos. Mais uma vez, como falamos no programa anterior, a diferença é a consciência que você tem da situação e o controle que se tem. Então é uma simplificação grosseira você acreditar que essa pessoa que está falando com o chamado amigo imaginário seja uma pessoa esquizofrênica ou que tenha algum transtorno psicológico. Na verdade, muitas vezes, por algumas razões pessoais, existe essa conexão, ou como você acabou de falar, uma sintonia vibratória com o espírito ou com um grupo de espíritos, e que faz com que essa pessoa simplesmente não saiba nem diferenciar o encarnado do desencarnado. E isso é muito natural, inclusive nas crianças pequenas. Sim. A gente fala do amigo imaginário e tal. Meu filho mesmo, criança, tinha um amiguinho lá e a gente tinha certeza de que realmente era um espírito que ia brincar com ele. Mas porque você tinha sido educado na doutrina espírita, você tinha conhecimento. Exatamente. Né? Uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita fica achando que realmente meu filho está com problema. Exatamente. E não tem problema nenhum, né? Nenhum. Simplesmente está se relacionando com seres que não estão ao alcance da visão do pai, da mãe, dos cuidadores de uma maneira geral. Continuando o texto, Kardec diz o seguinte: são muito frequentes as aparições dos espíritos às pessoas que os amaram ou os conheceram na Terra, conquanto os que costumam tê-las possam ser considerados médiuns videntes. Esta denominação, em regra, só é dada aos que gozam de modo mais ou menos permanente da faculdade de ver quase que todos os espíritos. Nesse número, há os que apenas veem os espíritos que são evocados e que eles conseguem descrever com minuciosa exatidão. Aqui Kardec diz que nós podemos até, de vez em quando, ver um espírito, ouvir um espírito, enfim, qualquer que seja a faculdade mediúnica, nós podemos, às vezes, né, temporariamente, ter relação com um espírito, um desencarnado. Mas denomina-se médium vidente aquele que vê constantemente, aquele que está sempre com a visão sendo afetada por esses seres desencarnados. E a gente tem que sempre pensar, João, na responsabilidade que esse médium tem, de saber controlar essa evidência, de saber diferenciar o que é da cabeça dele, o que realmente ele está vendo, e da função, muitas vezes, dependendo do centro, uma função significativa que ele tem de fazer aquela avaliação final do ambiente. Tudo tem a ver com compromisso. Eu não quero dizer que o médium vidente seja mais importante por uma ou por outra razão, mas apenas chamar a atenção para o compromisso que esse irmão tem que ter, especialmente no mundo em que a gente está o tempo inteiro recebendo imagens, visões de mídia, etc., de que ele tem essa sensibilidade de perceber a importância do que ele vê. E quando a gente fala que vê constantemente, não é que vê a todo momento. É que vê constantemente em determinados momentos. Né? Não é que a pessoa sai na rua e vai ver todos os espíritos que estão ali. Essa questão da sintonia é muito importante. Né? A conexão, como usou o Leopoldo. Nós precisamos ter essa sintonia e tem que ter sempre o porquê. Tem que ter sempre o porquê. Né? Eu vou ver espíritos para quê? Exatamente. Né? Qual o critério que a gente tem e qual a importância, qual o motivo de nós vermos, né, este ou aquele espírito. Tem sempre um motivo, tem sempre uma razão. O acaso não existe. Né, e nós precisamos entender por quê. Aquele espírito muitas vezes está precisando de uma ajuda. E aí você mentalmente pode, estou vendo aquele espírito ali, você mentalmente pode dizer para ele, vai lá na reunião, tal dia, tal hora, né? E aí você vai conseguir entender melhor a sua situação e por aí vai. É a questão daquela doutrinação, ou como nós dizemos, da assistência fraterna, porque nós somos médiuns não apenas um determinado momento do dia ou da semana, nós somos médiuns 24 horas por dia. E aí quando nós recebemos essa visão, né, temos essa visão, é por algum motivo, já dissemos. E é importante aproveitarmos cada oportunidade.
Não se chega a nós alguém pura e simplesmente por chegar. Por acaso esse irmão veio até mim. Hoje, antes de chegar na rádio, para gravarmos esses programas, um irmão chegou perto de mim pedindo dinheiro. Normalmente, eu não sou adepto de sair distribuindo dinheiro à toa, porque é preciso uma responsabilidade com isso. Nós precisamos entender que quando nós damos dinheiro pura e simplesmente para um irmão que nos pede, nós estamos querendo nos livrar daquele irmão. E não é isso, não é esse o sentido. O ideal é entender o que está acontecendo com ele. Dar dinheiro? Sim, pode dar o dinheiro. Isso não vai fazer mal nenhum. Mas ele pode usar mal. Mas aí não é culpa sua. Não é culpa sua. O que ele vai fazer com aquele recurso que você passou é com ele, com ela. Agora, o que temos que fazer, que precisamos fazer, é entender a situação daquele irmão, ou tentar entender, tentar dar além do dinheiro. Mais uma vez, dar dinheiro é muito fácil, é se livrar do problema. Né? Agora, chegar e falar, o que está acontecendo, por que você está nessa situação, tem alguma coisa a mais que eu posso te ajudar? O dinheiro é muito simples, estou te dando aqui 2, 3, 10 reais, 20 reais, o que for, mas vai resolver momentaneamente. Mas e a tua vida em si? Como é que fica? O que eu poderia fazer para te ajudar nesse sentido? E é isso, a gente precisa dar um a mais naquele momento. E os encarnados acontece isso, e os desencarnados também. O que eu posso fazer? Aí você no desencarnado não vai dar dinheiro, né, Serginho? Você não tem como. Você não tem essa desculpa, né, de deixar de lado. Pois é. O que você vai fazer é tentar ajudá-lo ali na necessidade dele, né? É isso. Mas nós estamos aqui na Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz, AM, a emissora da Fraternidade, também pela internet em www.radioriodejaneiro.am.br, e hoje com obras póstumas, o estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o capítulo Manifestações dos Espíritos, no parágrafo 6º dos Médiuns, no item hoje 45, e vamos dar continuidade aqui à leitura do texto. Olha que interessante, né? Vou reler aqui a última passagem. Nesse número de médiuns que constantemente vem, ou permanentemente vem, como ele diz, mais ou menos permanente, há os que apenas vêm, os espíritos que são evocados e que eles conseguem descrever com minuciosa exatidão. Descrevem-lhes os gestos com todos os pormenores, os traços fisionômicos, o vestuário e até os sentimentos de que parecem animados. Há outros em que essa faculdade revela caráter ainda mais geral. São os que veem toda a população espírita ambiente a movimentar-se, como se tratasse, poder-se-ia dizer, de seus negócios. Esses médiuns nunca estão sós. Cerca-os sempre uma sociedade a cuja escolha podem proceder livremente, porquanto podem, pela ação da vontade própria, afastar os espíritos que lhes não convenha ter próximos de si ou atrair os que lhes são simpáticos. E essa é uma questão complicadíssima, porque muitas vezes as pessoas querem usar a chamada desobsessão ou exorcismo, né, em outros cunhos religiosos, outros tipos de religiosismos, onde nós temos o chamado exorcismo, ou seja, a expulsão dos espíritos inferiores. Kardec coloca muito bem no Livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 23, que trata da obsessão, que nós só podemos nos livrar, entre aspas, de uma obsessão através da nossa ascensão moral. Quando nós vamos evoluindo moralmente, nós vamos deixando de ser assediados por determinados espíritos. Eles não conseguem mais nos acessar, porque como pode um espírito, a obsessão se caracteriza por coisas que nós ainda carregamos dentro de nós, que eles podem acessar, eles podem incentivar
e aí aquilo ali se transforma num elo, numa conexão, mais uma vez usando a expressão que o Leopoldo usou, uma conexão, e nessa conexão há o vínculo, a obsessão então se instala dessa forma. Vamos trazer nas minudências, né, nos detalhes, o que acontece? Se eu tenho um problema com a minha língua, por exemplo, eu falo mal das pessoas, né, os espíritos que têm essa tendência também vão se aproximar de mim por conta da sintonia, por conta da conexão. E essa conexão vai se estabelecer e um vai alimentar o outro. Não é apenas o obsessor, o chamado obsessor, que nos alimenta com aquela vontade de falar mal do outro. Somos nós, com a nossa vontade de falar mal do outro, que amplificamos a vontade no espírito, e esse espírito amplifica a nossa vontade de falar também mal do outro. Esse é o ponto em que eu tenho que olhar, avaliar e trabalhar para melhorar. E nós não vamos melhorar tentando retirar isso de dentro de nós. Nós não retiramos nada de dentro de nós. O que nós podemos fazer é transformar. Se eu falo mal de alguém, se eu falo mal do Serginho, né, constantemente, né, Serginho? Não falo não, Serginho? Serginho está dizendo que eu não falo mal dele, não. Mas você não sabe, você não participa. Na frente dele, pelo menos. Na frente, não. Mas se eu falo mal do Serginho, e eu me incomodo com isso, porque eu já conheço a doutrina espírita, já conheço Jesus, né? Pelo menos uma boa parte a gente pode dizer que já conhece, eu vou falar assim, peraí, então eu não quero mais falar mal do Serginho. O que eu vou fazer? Eu vou começar a descobrir no Sérgio boas coisas para que eu possa falar bem do Sérgio, né? Ou seja, eu deixei de falar mal do Sérgio? Não. Eu comecei a falar bem. E aí eu transformei o falar mal em falar bem. E aí você automaticamente vai passar a não mais falar mal daquela pessoa. Isso é só um exemplo. Todos os nossos errinhos, né, nós podemos ter esse contraponto. Nós podemos encontrar esse contraponto. E é assim que a gente cresce moralmente. Encontrando esse contraponto e exercitando. Porque não é de uma hora para outra, não é no estalar de dedos que a gente vai mudar. Com certeza. A gente muda aos poucos, mas com exercícios constantes, diários, né, Léo? Com certeza. E é só fazendo esse tipo de exercício que você está propondo, que eu acho que ficou muito claro para mim e para os ouvintes, que a gente consegue mudar essa conexão, né? Porque essa conexão é como se nós e esses espíritos que nos acompanham, como se a gente tivesse a mesma senha do Wi-Fi. Todo mundo está na mesma rede. E quando você muda essa polaridade, você e evolui, né, se moraliza, se espiritualiza, como muitos, né, irmãos acabam colocando também, você muda a senha. E aí você cria uma outra conexão. Se você se aperfeiçoou, você cria uma outra conexão mais evoluída, mais clara, mais moralizada. E é fundamental que a gente faça essa mudança de contraponto, de perspectiva de vida, na medida em que nós, enquanto espíritas, sabemos que não há como afastar um problema. Nós precisamos resolver os problemas. E resolver o problema não é reclamar desse irmão que nós acreditamos que está nos obsediando. A gente precisa resolver o nosso problema interno. E ao resolver esse problema interno, ou melhor, nos moralizarmos, a gente simplesmente vai mostrar muitas vezes até para esse irmão que nós estamos num outro momento e que nós estamos nos esforçando para evoluir. É isso aí. Não dá para a gente pensar aqui como está colocado no texto, né? Se nós entendermos mal o que Kardec está dizendo, a gente complica tudo, né? Porquanto a escolha do médium que podem afastar os espíritos que lhes não convenha ter próximos de si ou atrair os que lhes são simpáticos, não é simplesmente dizendo, eu não quero ver você, eu não quero ver aquele, eu só quero ver o bonzinho. Eu não tenho essa condição, não. O que eu vou ter de condição de afastar os maus e aproximar, atrair os bons,
é pela nossa moralização, né? Então, mais uma vez, é um exercício que nós devemos fazer, muito importante, para que nós não caiamos nessa armadilha nossa mesma. Vamos ver se a gente tem tempo aqui para o item 46, médiuns sonambúlicos. Diz Kardec, pode-se considerar o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica ou antes? São duas ordens de fenômenos que frequentemente se encontram ligados. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito, ou seja, nós mesmos nos transformamos no sonâmbulo. Sua própria alma é que, em momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. Eu posso estar dormindo, eu me emancipo espiritualmente e percebo tudo que existe em volta. Continua Kardec. O que ele exprime áureo de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, mais extensos os seus conhecimentos, porque livre se lhe acha a alma. Em suma, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem do seu próprio eu. Em resumo, o sonâmbulo externa seus próprios pensamentos e o médium exprime os de outrem. Mas o espírito que se comunica com um médium qualquer também pode comunicar-se com um sonambúlico. É até frequente o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo, tornar mais fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. Podem conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos. Se o que dizem está fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, é que outros espíritos lhe sugerem. Então, nós temos aí essa diferenciação entre o médium vidente e o sonambúlico. Aquele que é sonâmbulo, ele vai falar de si próprio, é o chamado animismo, mas ele também pode se entreter com outros espíritos desencarnados. Então, o que a gente vê muito é que não há uma fronteira verdadeiramente que diga até aqui ele é só médium, daqui para lá ele é sonambúlico, ou seja, até aqui é mediunidade, é fenômeno mediúnico, daqui para lá é fenômeno anímico. Não dá para falar isso. Por isso que muitas pessoas no movimento espírita usam, e eu concordo em utilizar, a expressão medianímico, ou seja, que é uma mistura entre a mediunidade, que é o pensamento do desencarnado através de mim, médium, e eu mesmo estou ali inserindo alguns pensamentos meus, que é o animismo. Fundamental a gente fazer essa diferença e perceber como isso pode impactar no nosso cotidiano. Eu mesmo, quando criança, tinha muito sonambulismo, inclusive de levantar da cama e querer ir embora, e muitas vezes meu irmão que me segurava e eu estava conversando com alguém, discutindo com alguém. E a gente saber diferenciar esse tipo de experiência de uma experiência mais canalizada, com uma energia mais organizada e mais controlada. Fundamental que a gente, inclusive, faça, de alguma maneira, um recordatório, assim como eu estou fazendo aqui rapidamente, dessas experiências que muitas vezes a gente acha que é uma mera intuição ou um sexto sentido, para usar termos do senso comum, e que a gente perceba até que ponto esse tipo de experiência já é ali o início de uma experiência mediúnica que a gente precisa entender e canalizar tendo um certo direcionamento. Fundamental estudarmos então, meus irmãos, como falamos a respeito disso, temos falado frequentemente, precisamos estudar, e estudar em grupo é a melhor forma possível. É isso aí, vamos encerrando este programa. No próximo programa voltamos e damos continuidade ao estudo de obras póstumas. Até lá. Até lá. Póstumas. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares para dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo está no capítulo 16, que tem como tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. É o título e é o tema. E hoje, para darmos prosseguimento a esse estudo, vamos ainda continuar com a temática do emprego da riqueza. Só que vamos ver o item 12, é uma instrução dos espíritos, veio através de um espírito protetor, chegou em Cracóvia em 1861. Então, os espíritos estão gradativamente nos ensinando, paulatinamente, eles nos falam sobre a desigualdade das riquezas, as provas da riqueza e da miséria, depois nos falam da verdadeira propriedade e agora estão nos ensinando sobre como empregar a riqueza. Eles sabem o quanto esse tema é difícil para nós, porque nós somos uma humanidade de um planeta cujo estágio é o segundo na escalada evolutiva. É de expiações e de provas. E a característica maior desse estágio planetário é a de predominância da matéria sobre o espírito. Então é terrível para nós, é um esforço sobre-humano que nós temos que fazer, primeiramente entendendo o que eles estão nos comunicando, Um entendimento racional e um entendimento no coração. Para que depois, então, depois de entender, nós vamos tentar mudar esse ponto de vista e começar a colocar em prática. Então, para realizar o estudo de hoje, como todas as semanas, está o nosso estimado Antônio de Pádua e na técnica o nosso querido Pablo. Vamos então pedir ao Antônio que inicie esse estudo, porque estamos aqui ansiosos para receber mais subsídios, mais dicas para sabermos como empregarmos a riqueza. Olá, Antônio. Olá, Marta. Você falou muito bem agora, o que eu acho. Veja bem, a gente, para poder se convencer de que precisa fazer uma mudança na nossa vida, a gente primeiro tem que ser convencido mesmo por argumentos, sem querer ser redundante, mas argumentos convincentes, ou seja, que tenham lógica, tenham sentido. A coisa tem que ter sentido para que a gente passe a acreditar, aposte nossas fichas naquilo, tenha fé que vai funcionar. Então o trabalho que nós estamos aqui vem desde a época do Cristo falando sobre essa dicotomia entre as riquezas e a espiritualidade. Para nós nunca incomodou ser rico, nunca foi um incômodo ser rico, nunca foi. Mas chegamos a um ponto tal que nós já começamos a ver que a riqueza não resolve todos os problemas. E aí vem alguém e diz, olha, tudo bem, você não abdique da riqueza, mas você precisa dar atenção a uma outra área, um outro tipo de riqueza, muito maior do que a riqueza que você está habituado, que essa sim pode começar a ajudar a resolver os outros problemas que você tem. Aí fala, mas como? Então vamos te explicar. Vamos explicar você que você pode usar a riqueza que você tem com outras finalidades que vai mudar o seu comportamento moral. Você vai mudar moralmente. E essa mudança moral vai fazer com que você veja as coisas de outro modo. Vendo as coisas de outro modo, você vai deixar de cometer erros que você vem cometendo agora no campo da moral, que hoje te atrapalham. E que nem a riqueza que você conseguiu amealhar consegue resolver. Então você vai sendo convencido por essas palavras, você vai comprando a ideia. É o trabalho de Allan Kardec, é o trabalho dos espíritos com essas mensagens. O Cristo não teve a menor condição de tempo hábil para nos passar isso tão detalhadamente. Só lançou a história, fique esperto. Você vai ter que escolher um dia, ou Deus ou Mamon.
Tá, mas aí não, Kardec vem trazendo. Aí os espíritos vêm nos mostrando, olha, pensem bem. Então, à medida que a gente compra essa ideia, que se convence, aquilo que você estava dizendo, o primeiro passo foi dado. Agora, o segundo é muito mais difícil ainda, que é você pôr em prática aquilo de que você já está convencido. Porque é difícil mesmo você largar aquilo que está lhe dando um agrado, está lhe fazendo bem. Como é que eu vou abdicar disso? Eu tenho 10 barras de ouro. O cara quer que eu fique só com 9. Não dá, eu preciso da minha 10ª barra de ouro. Não há santo que consiga me convencer que... Então você está sendo convencido, mas ao mesmo tempo você não quer ser convencido. E é a época que nós estamos agora. Nós estamos no mundo do segundo plano, segundo nível, mas nós temos que passar para o outro. E este outro vai exigir de nós justamente isso. Esse entendimento. Lá nós vamos trabalhar isso com mais resultados. Mas para ir para lá temos que pelo menos ter um entendimento disso. Eu acho que o Cristo não está exigindo de nós hoje que já sejamos abnegados com relação à riqueza. Não está pedindo isso. Está pedindo só que nós entendamos que este é o caminho que vamos ter que seguir mais para frente. Para quando chegar no mundo de regeneração, onde nós vamos realmente poder pôr em prática esses ensinamentos, aí sim nós estamos preparados. Então, como você está dizendo, é uma escala. Quer dizer, você vai naquela escala, desde o entendimento, passa para a tentativa de pôr em prática, passa a pôr em prática, aí passa realmente a usufruir das benesses, que são as outras riquezas, mas isso demanda tempo. Então, eu acho, não vai ser só um tempo contado em anos, séculos, mas no tempo moral, que é um tempo diferente do tempo comum. O tempo moral não é o tempo cronológico. Então, esse tempo moral é que vai levar para a gente chegar lá no planeta de regeneração. É aquele outro estágio, depois do que nós estamos. Vai levar um tempo X, que é um tempo contado pela nossa moral, não é contado pela cronologia. Então, cabe a nós realmente entendermos isso e começarmos a embicar a nossa seta nesta direção. Começando, como você disse no outro programa, com as pequenas coisas. Desde a criança no sinal lá querendo pedir alguma coisa, até um grande serviço você pode prestar para alguém, né? No caso, até um apoio moral que seja, ou um apoio financeiro, econômico, não importa, em grande escala. Mas para a gente fazer aquilo, de repente, precisa treinar no básico. Claro. Então, nós é que vamos, cada um que vai estabelecer qual vai ser o seu roteiro. O destino é o mesmo. Sim. A Ilha da Fantasia, vamos chegar lá. A Ilha do Paraíso, vamos chegar lá. Agora, vários caminhos vão levar lá. Cada um vai escolher o seu da melhor maneira que lhe aprouver. Vamos lá ver o que diz o nosso espírito protetor lá de Cracóvia. Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que dás tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral. Aqui consagrais pouco ou nenhum tempo e que, no entanto, é o que mais importa para a eternidade. Ele já está dizendo a mesma coisa. Olha, vocês estão dando muita atenção para as riquezas, né? E deviam dar mais atenção para o comportamento moral. É a dica. Ele vai tentar agora nos convencer usando a lógica e bons argumentos. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, a vaidade, ou de vos entregardes aos excessos. Quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. Então, ele está dizendo, a gente diz que não tem tempo para se dedicar a Deus. Não tem tempo para se dedicar à moralidade, à caridade. Mas não temos tempo. Mas tem tempo, perde noites, desespero total para ganhar mais um, como se diz, mais um caraminguá. Para ganhar mais um caraminguá, o cara é capaz de tudo. Aí, não dorme, capaz de dar uma volta em alguém, capaz de matar alguém. Aí,
nós nos esforçamos, gente? É isso que ele está dizendo aqui, em português claro, do século XXI, é isso que ele está dizendo. E tudo para quê? Para satisfazer as nossas necessidades exageradas. Não é para satisfazer as necessidades fundamentais. Não. Para satisfazer os exageros, satisfazer a vaidade, a entrega aos excessos. Ele está falando a verdade. Ninguém aqui vai dizer que ele está mentindo. E esses argumentos dele são falaciosos. Ninguém pode falar. Ele está falando a verdade. E há pessoas que se incomodam quando ouvem a verdade. Diz aqui: por acúmulo da cegueira, não é raro encontrarem pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona. Ao se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros, não para si mesmos. Ele está se referindo às pessoas que trabalham exageradamente muito para enriquecer. E diz: não, eu trabalhei muito, mas de repente não precisava trabalhar tanto. Trabalhasse menos, ganhasse menos e teria mais tempo para se dedicar às coisas espirituais, às verdadeiras riquezas. Então não havia necessidade. Não estou dizendo que o cara ganhou desonestamente, não. Estamos falando só das pessoas que estão ganhando honestamente. Entendeu? Aí o desonesto é outro caso. É mais grave, mas é um outro caso. Não estamos falando deles aqui. Estamos falando daquelas pessoas que na santa boa intenção, ele vai falar isso aqui talvez mais frente, de dar um conforto maior à família, se mata de trabalhar e esquece de dar à família os exemplos, o atendimento, a atenção que a família precisava. Ou seja, é o serviço de Deus, esquece. Porque está a serviço de Mamon, achando que está fazendo bem. Entendeu? É esse alerta para as pessoas que estão errando contra si próprias, achando que estão fazendo bem. Esse que é o alerta. Aquilo que você falou, o chamamento é para essas pessoas. Não é para quem que está pisando na bola. Exatamente. Aqui. Credes então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis ter movido pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social. Então, você acha que essa condição de trabalhar demais para enriquecer e deixar de lado os deveres da solidariedade com as pessoas vai ser levado em conta? Isso não vai ser levado em conta. Pensastes apenas no vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Esse aqui que é o ponto fundamental para convencer a gente. Porque você, olha só, você está vivendo uma vida de Fausto, de riqueza maravilhosa. O seu corpo está em plena capacidade, saúde, inteligência, tem de tudo. Então está no mesmo nível, a riqueza que você está acumulando e a saúde do seu corpo. Só que a riqueza, ela pode aumentar. Se você for honesto, trabalhar bem, ela nunca vai perder, vai aumentar cada vez mais. Mas o seu corpo não vai mais aguentando. Ele cada vez mais vai ficando mais fraco, não vai usufruir mais daquela riqueza. Então, você vai trabalhar, você depois vai ter que gastar isso para poder tentar manter o corpo. E sabe que é impossível, ninguém consegue segurar a velhice, gente. Eu estou aqui e fora em conhecimento de causa. Falar de velhice eu entendo hoje em dia. Então, ninguém consegue segurar. Não há dinheiro que consiga mudar a marcha do tempo. Então, será que não seria mais inteligente gastar um pouco desse tempo que você levou acumulando dinheiro, buscando outros tesouros que pertençam ao espírito? Este não vai falecer, não vai envelhecer, não vai ficar entrevado. Esse, quando for embora livrar o corpo aqui, vai embora levando essas riquezas espirituais. A outra, que você já nem mais estava aproveitando quando estava aqui, já estava velho, vai ficar aí. Mas aí você, quando chegar na espiritualidade, mas eu não tive tempo de me dedicar a Deus. Espera aí, você não teve tempo? Como assim?
que você fez de seu tempo? Eu trabalhei muito, eu ganhei muito dinheiro. Tá bom, mostra aí, onde é que você trouxe aí pra cá? Mostra, você ganhou muito? Onde é que tá? Bom, quer dizer, ficou... tá. Então você vê que você apostou no cavalo errado, amigo. Aquilo ali era para você construir um tesouro aqui no reino dos céus. O dinheiro ia ajudar você na sua parte moral. Você usar o dinheiro bem, beneficiando quem tinha necessidade. Então você estava ganhando riqueza no nível moral. Você piorou a sua situação. Você ficou egoísta. Então piorou o seu quadro. Então esse é o processo que eles estão usando para nos convencer, Marta, de mudar o ponto de vista. Sim. Estão nos convencendo. Não é nem para botar em prática, para mudar o ponto de vista. O primeiro passo é esse. Estão nos mostrando, olha, com lógica, com sabedoria, com delicadeza, inclusive. Porque se é o Antônio que está falando, já ia logo engrossando o caldo. Mas eles falam com delicadeza, com amor, para a gente prestar atenção. Faça a comparação. Dinheiro e sua saúde. Tem hora que caminham juntos. Depois o dinheiro segue, sua saúde vai piorando. Quando você fechar, o dinheiro fica para os outros e você fica sem nada. Não era bom começar a acumular alguma coisa que você possa, depois de fechar os olhos, você continuar com elas? Os outros tesouros a que o Cristo se referiu? Então, pense nisso. Por isso mesmo, esse Senhor tão mimado e acariciado, que se tornou o vosso tirano, comanda o vosso espírito, que se constituiu seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Então ele está dizendo aqui, esse Senhor tão mimado e acariciado, que se tornou o vosso tirano. Esse Senhor é o Mamon. Ele que está nos tiranizando. Ele é que gosta de mimo. Então nós preferimos adorar, fazer mimo por Mamon, gente. E quando a gente fechar os olhinhos, Mamon vai buscar outro para adorar. E a gente já era. Exatamente. Agora, Deus vai ficar conosco o tempo, a eternidade. Não é melhor pensar bem que é ficar com o Senhor que vai estar conosco sempre? Isso. O Mamon só fica na hora do bem bom. Na hora que a gente está bem, ele fica com a gente. Na hora que a gente não consegue mais produzir para ele, ele arranja outro para o nosso lugar, sem dúvida alguma. Agora, Deus não. Ele fica conosco em todos os tempos. Então, por isso que o Cristo foi sábio. Olha, acumulem tesouros no reino de Deus. São as virtudes. Deus nos deu foram meios para que a gente possa adquirir as virtudes. Dentre esses meios estão as riquezas. Há outros meios também, mas nós estamos tratando da riqueza aqui. Porque vocês vão de combinar comigo que para você adquirir virtudes, a riqueza serve para atrapalhar, como a gente imagina primeiramente. Não, a riqueza é uma tentação, mas também serve para nós adquirirmos, nos ajuda a fazer o bem. Fazer o bem sendo rico é melhor do que ser pobre, coitado. O pobre às vezes quer fazer e não dispõe de meios. Ele quer ajudar, mas não tem como. Vale a intenção, sem dúvida alguma, claro. Mas se você pode ter a intenção e a prática... Melhor ainda. Então Deus concedeu essas riquezas para quem? Para quem podia fazer. Mas a gente acha que não, que tem que chegar aqui, esquecer que combinou com Deus. Não é verdade? Está parecendo até, sem querer falar mal dessas pessoas, mas igual os políticos, Marta. Nós somos, o povo é o Deus. O povo outorga a eles um mandato para eles usarem a riqueza do país para beneficiar o povo. O que eles fazem quando chegam lá? Vê aquela riqueza toda? Primeiro eu. Vão tratar deles. E esquece o povo, que somos nós, que é Deus. Isso. Mesma coisa é Deus. Deus nos manda para cá. Olha, você vai lá, vai usar a riqueza do mundo para cuidar do povo que está lá, que sou eu, meus representantes. Beleza, meu pai, está comigo, tranquilo. Chega. Aqui, quando eu vi aquela dinheirama toda, esquece que combinou com Deus. O povo, não. Como dizia lá aquele Veríssimo, não? Que se exploda. Não, Justo Veríssimo. Justo Veríssimo. Justo Veríssimo, que se exploda. É assim que fazem. Então, isso em grande escala, mas em pequena escala, nós fazemos com os nossos empregados.
fazemos com as pessoas menos favorecidas. A gente esquece que combinou com Deus. Quando passar, olha, Papai do Céu, quando passar na minha frente o necessitado, deixa comigo. Deixando a verba comigo, não vai passar, um necessitado nenhum vai ficar desamparado. Aí Deus fala, tá bom, então você vai lá, vai ter a verba. Chega aqui a verba, você entra e trocar de carro e ajudar o cara necessitado, você vai trocar de carro. Vai trocar de carro. Ainda vai dizer, não, veja bem, eu não posso te ajudar porque preciso trocar o carro, porque o meu carro já está com 3 anos de uso, já está pegando mal nos meus amigos, andar com um carro velho. Leva mal, não. Assim que eu trocar de carro, você volta aqui que a gente conversa. Isso aí. Essa história é manjada. Não, é interessante, né, Antônio, é que a gente ainda usa de artifícios, né, verbais para convencer as pessoas de que aquilo que nós estamos fazendo é o correto. Quando, na realidade, no íntimo de cada um de nós, na nossa consciência, as leis divinas estão ali. A gente sabe que aquilo está errado, né? Então, é algo mesmo, é como o espírito, né? Como a gente falou no outro estudo, o espírito nos diz uma coisa correta, é uma dependência. Sim. Uma dependência no sentido de vício mesmo, né? De algo ruim, negativo, que faz mal. Esse outro senhor, o Mamon, tiraniza. Isso. E você fica naquela síndrome de Estocolmo, você acaba se apaixonando pelo seu algoz. Vira um vício. Verdade. Sem dúvida alguma. Essa é a situação. Mas eu ressalto que ele está falando aqui para as pessoas que agem assim na mais santa intenção. Não está falando daqueles que fazem de maldade. Aqueles que são ruins da gota mesmo. Não é. Desonesto nem toca no assunto. Estou falando das pessoas mesmo honestas, mas não são boas de coração. São honestas, mas não são boas. Não estão nem aí pro povo, pro pobre. Mas tem aqueles que realmente até poderiam fazer alguma coisa, têm até vontade, mas são desleixados. Na hora do foco, deixa esse negócio para depois de ajuda. Vai ficar cuidando mais de si e dos seus. Mas não são pessoas do mal. Sim. Eu estou falando, são pessoas desavisadas. Então essas mensagens são um aviso, Marta. São um aviso para quem é desavisado. Não está se discutindo aqui a honestidade, claro, nem a maldade dessas. A desonestidade e a maldade das pessoas. Isso é um outro tema. Está decidindo entre as pessoas que são do bem, acham que são do bem, acham que estão fazendo bem para si, para sua família. E não estão. É como aquele moço da história que chegou perto de Jesus e pediu para seguir Jesus. Quando Jesus falou que ele tinha abandonado a riqueza, dar para os pobres, etc., ele voltou. Porque ele fazia tudo, ele cumpria tudo que a lei mandava. Estava quites com a lei. Então, eu estou tranquilo, eu sou do bem, eu quero seguir esse homem que prega o amor, eu vou seguir. Não, mas você então larga a sua grana lá e entrega para os pobres. Não. É para essa gente que ele está falando aqui. Não está falando para o pessoal ruim, não, malvado, não, justo, veríssimo, não é para esse povo, não. Esse é um outro capítulo que estão em outro parâmetro. Por hoje, vamos ficando por aqui. Logicamente, o capítulo ainda não terminou, ainda temos muito que estudar para aprender e mais mensagens nos ensinarão mais dicas. Vamos ficando por aqui, então, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença.
que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.